Oi, galerinha. Oi, galerinha da segunda série, tudo bem? E aí, vocês estão animados? Essa é a nossa última aulinha, tá? Que nós vamos estar trabalhando. Então, o objetivo dessa aula é a gente conhecer algumas coisas do mercado de trabalho, tá, meus queridos? Então, a ideia aqui é passar algumas coisas que alguns de vocês já sabem, caso já tenham trabalhado, e outros não sabem, mas vão saber que são coisas importantes que ocorrem quando vocês vão trabalhar. Tá? Então, aqui eu vou estar passando algumas coisinhas para vocês. Vamos começando. Tá? Então, nós vamos trabalhar com alguns conceitos sobre as relações de trabalho mais atuais. Tá? Então, o primeiro que nós vamos começar, ele chama terceirização. A terceirização, alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Ah, tal pessoa trabalha terceirizado. Né? Então, a terceirização é quando uma empresa ela contrata outra empresa para realizar um serviço dentro da empresa dela, ao invés dela contratar os funcionários individualmente. No Brasil, a terceirização ela só pode acontecer na atividade meio e não na atividade fim. Por isso que, geralmente, as pessoas que são contratadas para esse serviço são para serviços ou de limpeza ou de prestação de segurança, né? Então, você pode perceber quando você vai num banco, os seguranças que estão lá, eles não usam um uniforme do banco, eles usam um uniforme de uma outra empresa. Quais que são os benefícios dessa terceirização? Ela permite que a empresa contrate por um valor menor. Porque o que acontece? Então, eu tenho uma empresa que presta o serviço de segurança. E eu também sou o gerente de um banco. Então, eu vou lá e contrato a empresa de segurança e aí ela envia o funcionário. Eu não preciso dar treinamento, eu não preciso ver questão de transporte. A minha empresa vai só repassar um valor para a empresa contratada e ela vai fazer o acerto com o empregado. Uma das questões, gente, é que a terceirização ela pode trazer para o funcionário menos direitos, tá? Porque ele não é funcionário da empresa qual ele está trabalhando. Então, imagine, às vezes, ele pode ser enviado para outro local de trabalho todos os dias. Tá? Então, isso que ocorre quando alguém é terceirizado. Tá? Então, é um processo onde uma empresa contrata outra empresa para prestar um serviço ali. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos aprender. Outro ponto que é o mais interessante, quando a gente trabalha, nós recebemos um salário. Tá? O que é o nosso salário? É a remuneração que eu recebo pelo trabalho que eu executo, certo? O salário depende do que você vai executar, né? Você tem alguns adicionais, por exemplo, insalubridade. A insalubridade é quando você trabalha com algum produto de risco, né? Seja, por exemplo, um caminhoneiro que trabalha com transporte de produto químico. Ele vai receber um adicional por isso, né? Porque ele está trabalhando com um produto de risco. Trabalho noturno também recebe um adicional, tá? Tudo isso no seu salário. O salário ele tem dois tipos, que é o bruto e o líquido. Tá? O salário bruto é o total, tá? É a remuneração que você vai receber no mês, sem considerar os descontos obrigatórios. Porque quando você vai trabalhar, aí o seu empregador fala, eu vou te pagar R$2.000. Nossa, eu vou ganhar R$2.000. Não é bem assim. Por quê? Porque vai ter alguns descontos que são obrigatórios no seu salário. Os descontos eles vão aparecer no seu salário líquido. O salário líquido é aquele que você vai receber de verdade. Tá? É o valor final da sua remuneração que você vai receber depois de passar pela dedução de todos os impostos oficiais obrigatórios, que a gente vai falar mais para frente, que é o INSS, Vale Transporte, Vale Refeição, entre outros. Outra coisa legal do salário que nós recebemos, pessoal, é o 13º salário. Tá? O 13º salário, geralmente, ele é pago no final do ano. Algumas empresas pagam metade em novembro, metade em dezembro. Tá? Como que ele é calculado? Né? O 13º salário ele é concedido ao trabalhador que tem carteira assinada. Tá?
Quem é autônomo tem que desenvolver uma forma, né, ir guardando todo mês para ter esse valor no final do ano. Tá? O 13º salário, quando ele existiu, ele gerou muita controvérsia. Algumas pessoas falavam que iam quebrar o comércio, né? O que acontece? Todo mês, né, o trabalhador ele recebe um salário. Ao final de 12 meses, ele vai receber um salário extra, né, como se fosse uma gratificação de Natal. Tá? Só que, por exemplo, se eu não comecei a trabalhar em janeiro, o seu salário, o seu 13º salário, ele é computado de acordo com os seus dias trabalhados. Tá? Então, se eu trabalhei 6 meses, eu vou receber só metade do valor. Se eu trabalhei os 12 meses, eu recebo ele completo. Algumas empresas também fazem o pagamento de metade do 13º no seu mês de aniversário. Isso aí vai de cada empresa. Tá? Existe também algumas empresas que trabalham com metas, principalmente no comércio, seja meta de venda, seja meta de conseguir cliente, né? Então, às vezes, tem empresas que se você trabalhar, se você a cada 100 mil que você vender, você vai receber ali 1%, 2%. Isso auxilia e também aumenta a sua remuneração dentro do seu salário. Tá? Uma outra coisa interessante quando nós trabalhamos é o direito às férias. Tá? As férias é um descanso concedido ao empregado que trabalha pelo menos um ano. Então, para você ter direito aos 30 dias de férias, você tem que ter trabalhado 12 meses dentro daquela empresa. Tá? Você pode vender 10 dias de férias e aí você recebe esse valor em dinheiro. Uma coisa interessante que eu aprendi na prática, né, é que, por exemplo, eu tiro férias em setembro. Tá? Então, aí, quando eu tiro férias, ele já adianta para mim o valor daquelas férias. Então, o meu salário de setembro, geralmente, ele vem dobrado. Quando eu volto a trabalhar em outubro, eu não recebo nada, porque eu não trabalhei naquele período de setembro e já adiantei aquele valor. Então, tomem cuidado quando vocês tirarem férias, aparecer um dinheirão na conta, no outro mês vocês não vão receber. Tá? Algumas empresas continuam pagando normalmente. Para ter direito às férias, tem que ter trabalhado pelo menos um ano. Além das férias, o trabalhador também tem direito ao que nós chamamos de horas extras. Tá? Por quê? De acordo com a Constituição, nós temos que trabalhar 8 horas por dia até 44 horas por semana. Tá? O horário que você trabalha a mais, ele tem que ser pagado um diferencial. Tá? Geralmente é o valor da hora que você recebe mais 50%. Tá? Porque é uma hora extra, você está trabalhando a mais. Então, se você trabalha até, bate seu ponto lá, às 6 horas da tarde, mas imagina que você trabalha num comércio, aquele dia, por exemplo, chega Dia das Crianças, Dia dos Pais, alguma data comemorativa, em que aumenta o número de clientes, e você precisa ficar um período a mais dentro do teu serviço, o seu empregador vai te pagar um valor adicional. Tá? Se for feriado, sábado ou domingo, esse valor corresponde a 100%. Então, é o dobro do que você recebe por hora. Então, se eu recebo R$1 por hora, eu vou receber R$2 ou R$1,50 a mais por aquela hora. Isso dá um valor muito interessante no fim do mês, principalmente em períodos onde você tem um aumento, né, da procura pelo serviço que você oferece. Outras empresas trabalham com o que nós chamamos de banco de horas. Então, imagina que naquela semana você fez 10 horas extras. Né? No fim do mês deu 30 horas extras. Você pode combinar com o seu empregador uma forma de você tirar esse horário. Então, por exemplo, eu trabalho 8 horas, eu tenho 30 horas extras. Amanhã eu não vou poder trabalhar, vou ter que chegar mais tarde. Tudo combinado, tá, gente? Aí você vai descontando essas horas. Aí vai do acordo que você faz com a sua empresa. Se ele vai te pagar em dinheiro essas horas ou se ele vai te dar um banco de horas. Então, nós falamos bastante do que a gente recebe, né, dos nossos benefícios ao trabalhar, né, mas tem, como eu disse lá, no salário líquido, né, nós temos os nossos descontos. E quais que são os descontos? Né? O primeiro, ele vem do Vale Refeição. Então, é descontado um valor no seu salário para que você receba um Vale Refeição. Tá? Tem empresas que dão cesta básica, as empresas que geralmente oferecem almoço no serviço dão Vale Refeição menor, outras empresas dão o Vale
o vale-refeição em formato de um cartão. Aí tem empresas que pagam por dia, por exemplo, R$ 8 por dia. E aí você pode ir ao mercado e comprar os itens necessários para você fazer a sua alimentação. E além do vale-refeição, nós temos o vale-alimentação, tá? São dois tipos de vale. O vale-refeição, muitas vezes, ele é aceito em restaurantes. Então, ele serve para que você possa almoçar, né, ter o seu alimento próximo ao seu serviço. Enquanto o vale-alimentação é mais usado para você fazer compras no mercado. As empresas oferecem ou um ou outro, tá? Ele é um atrativo para você ir trabalhar. Existem empresas que pagam mais de R$ 600 de vale-refeição por mês, né? Então, isso além do seu salário. Então, é um atrativo muito interessante para quando você for trabalhar. Ele também incide um desconto na sua folha de pagamento. Além do vale-refeição, é descontado 6% do seu salário com o vale-transporte, o VT. O que acontece? Algumas empresas carregam o cartão do funcionário, né, com um valor às vezes muito maior do que os 6% que é descontado, para que o trabalhador tenha condição de se deslocar até o seu local de trabalho. Tá? O vale-transporte, algumas empresas também pagam em dinheiro, às vezes ele vem no seu contra-cheque, tá? Mesmo com desconto, depois tem lá um valor acrescido. Outras empresas oferecem o transporte, mas mesmo assim é descontado o vale-transporte, tá, gente? Ele é até 6% do seu salário. Outra questão que é descontado é o seu INSS, tá? O INSS ele pode chegar, aqui no estado de São Paulo, até 14% do seu salário, tá? Então ele vai de 8% até 11%. É de acordo com o valor que você recebe, tá? Então, pessoas que recebem até 1.693 têm um desconto de 8% do INSS. Quem recebe de 1.693 até 2.822 é descontado 9%. Desse valor para cima, desconta 11%. Tá? De 1.822 até aqui 5.645, você vai ter um desconto de 11%. Então, veja, se você receber lá 2.892, vai descontar R$ 282 mais uns quebradinhos do seu salário. Tá? Para que serve o INSS? Recentemente, vocês viram falar muito da reforma da Previdência. Tá? O que acontece? O governo ele recolhe esse valor para pagar as aposentadorias e para que você tenha garantido a sua aposentadoria também no final do seu ciclo de trabalho. Além da aposentadoria, ele também serve para pagar auxílio-doença, salário-maternidade, o seguro-desemprego, tá? Então, são várias questões, né, que estão atribuídas ao desconto do INSS, tá? Só para falar, o seguro-desemprego, depois que você trabalha um período em uma empresa e você é demitido sem justa causa, você tem direito a entrar com um pedido de seguro-desemprego, que ele vai pagar o valor ou integral do que você recebia, ou um pouco a menos, dependendo da faixa de trabalho e de salário que você tinha, por um período de até 6 meses. Tá, gente? Novamente, seguro-desemprego ele é pago para quem tem carteira assinada, tá? E assim que você volta a trabalhar e assina a sua carteira novamente, o benefício é cessado. Tá? Você pode receber ele várias vezes, mas tenham muita atenção. Esse dinheiro que você recebe, ele é cobrado. O serviço depois aumenta o seu tempo de aposentadoria. Esse tempo de serviço. Outro desconto que vai ter na sua folha de salário é o imposto de renda, dependendo do valor que você recebe. Se você recebe até 1.903, não tem descontado esse valor, tá? Aqui, se você recebe acima desse valor até 2.826, é descontado 7,5%, tá? Desse valor até 3.751, 15%. De 3.751 a 4.664, 22%. Acima desse valor, 27%, tá? Então, sempre quando você excede esse teto, né, esse valor, vai descontar um valor. O que é o imposto de renda? É o imposto sobre o valor que você recebe. E essa é uma discussão muito grande no nosso país,
porque ele tira um valor considerável do seu pagamento. Se a gente for considerar a quantidade de descontos que a gente já tem, você acaba recebendo muito menos realmente do que o valor que é registrado na sua carteira de trabalho. Se você conseguir, você pode restituir um valor ao final do ano, ao final do período, né, de descontos. Tá? Então, o imposto de renda é outro desconto que incide na sua folha de pagamento. Alguns países, eles possuem um desconto maior no imposto de renda, entretanto, o valor de imposto nos produtos, nos bens de consumo, ele é menor. Nosso país está muito igual, né? Tem que ter uma melhora nessas situações. Outro desconto é o FGTS, que é o Fundo de Garantia. Ele vai descontar do seu salário 8%, tá? Mas ele é interessante. Todo trabalhador que tem carteira de trabalho, que assina um contrato, todo mês, no seu pagamento, o empregador vai retirar do seu salário 8% e vai depositar numa conta da Caixa Econômica, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do Trabalhador. Esse valor, quando você é demitido, quando você sai do seu serviço, sem justa causa, né, você tem direito a ele novamente. Tem pessoas, então imagina você trabalhar 5, 6 anos numa empresa, dependendo do seu salário, dá um valor lá de acima de 20 mil reais. Você pode usar o FGTS para dar entrada numa casa, mesmo estando trabalhando, né, para dar entrada no terreno, para fazer algum tipo de financiamento. Tá? O FGTS é esse dinheiro que o governo tem permitido que as pessoas saquem todos os anos. Tá? Então é interessante, quando você sai do emprego, existem alguns recursos para que você não fique sem renda nenhuma, que é o seguro-desemprego e o FGTS. Vai manter você tendo alguma renda por um tempo, até que você consiga encontrar um outro serviço. Dentro da carteira de trabalho. O que é a carteira de trabalho? É um documento, você pode tirar ela já com 16 anos, então provavelmente alguns de vocês já devem ter aqui, né? É um documento que você vai assinar o seu contrato de trabalho, tá? Ela vai documentar e comprovar o contrato de trabalho que você tem com aquele empregador, além de servir para fins previdenciários e trabalhistas. Então, por exemplo, imagine que você está registrado com um serviço e você executa outro, né? Desvio de função. Se não tiver registrado na sua carteira o serviço que você executa, você não pode pedir, né, através de um processo no Ministério do Trabalho, uma revisão do seu vencimento, caso você execute uma função que tem um pagamento maior. E quando você vai aposentar, é através da sua carteira de trabalho que é feito os cálculos do seu valor de aposentadoria. Então é importante quando você trabalhar, se você não for autônomo, que você tenha, né, a carteira de trabalho assinada. A carteira de trabalho, ela também permite que você tenha acesso aos benefícios do INSS, como o seguro-desemprego, né, um seguro-maternidade, um auxílio-doença. Então imagine que você sofre um acidente dentro do seu ambiente de trabalho e você não tem uma carteira de trabalho dizendo que você trabalha lá. Não adianta. Né? O empregador ele não é, nesse caso, obrigado e não tem como legalmente acessar o INSS para você receber um auxílio-doença. Então, a carteira de trabalho ela é muito importante. Tá? Ao contrário, nós temos os trabalhadores autônomos ou profissionais liberais. São pessoas que prestam serviços para empresas ou pessoas por um tempo específico sem vínculo empregatício, sem carteira de trabalho, sem contrato. Então, por exemplo, um dono de uma loja, ele é um profissional autônomo, um profissional liberal, como um médico, um dentista, né? É claro que existem médicos, dentistas, que trabalham para empresas, mas no consultório dele, ele não trabalha para uma empresa, ele trabalha para ele mesmo abre uma empresa, tá? Então, ele não tem vínculo empregatício com nenhuma outra empresa. Então, ele tem autonomia financeira e profissional. Então, ele não é um funcionário de uma empresa. Então, se ele quiser trabalhar em casa, ele trabalha em casa. Por exemplo, um psicólogo. Tá? Quais que são aí as características dele? Liberdade de organização e execução do próprio trabalho. Ele pode contar com a ajuda de auxiliar ou substitutos. Liberdade de disposição do resultado do próprio trabalho. Ou seja, ele não depende do outro, ele depende daquilo que é combinado entre ele.
Então imagina que você contrata um eletricista para sua casa. Você não vai assinar a carteira de trabalho dele se ele for um profissional autônomo. Hoje, nós temos um negócio chamado MEI, microempreendedor individual. Você recolhe ali um valor mínimo de R$50 por mês para o governo federal e você tem uma empresa que você pode você mesmo se registrar. Isso vai lhe te dar as garantias do INSS que a gente falou ali atrás. Além do trabalhador autônomo, nós temos o trabalhador assalariado, que é a maior parte da população. É aquele que vende a sua força de trabalho a outra pessoa, que lhe paga um salário em troca. Ou seja, ele pode ser um empregado de uma empresa ou de uma entidade. Ao contrário dos trabalhadores independentes e autônomos. E nós temos o trabalhador que ele é concursado. O trabalhador concursado ele é contratado pelo poder público, seja federal, estadual, municipal, judiciário ou legislativo. Então ele vai trabalhar no setor público. Trabalhador assalariado é do setor privado. Para você ser concursado, você tem que prestar um concurso, ou seja, uma prova com mais pessoas, né, aonde você disputa uma vaga. É o caso nosso aqui dos professores, diretores, quem trabalha na prefeitura, no postinho de saúde, eles são concursados. Tá? O concursado ele não tem direito ao FGTS, tá? Aquele valor que a gente recebe, nem ao seguro-desemprego. Entretanto, ele tem uma coisa muito legal, que é a estabilidade no serviço. Não depende do patrão mandar ele embora. Por quê? O patrão dele é um ente público que foi eleito pela população. Então imagina se mudou o prefeito, ele decide demitir todos os médicos e contratar os médicos lá que ele considera melhor. Então a cada 4 anos você teria uma mudança muito grande e um custo muito maior para as entidades públicas para manter os seus funcionários. Além do que, se você não tem um trabalhador concursado no serviço público, né, o outro trabalhador ele pode possivelmente ser designado pelo ente público, pelo prefeito, pelo secretário, e aí o serviço público ele mexe com o dinheiro do povo. Né? Então imagina um trabalhador que ele não tem aí a condição de estabilidade, ele pode fazer algo com medo de ser demitido. E esse algo que ele faz pode ser ilegal, no caso a corrupção. Então a estabilidade no setor público ela tem essa concepção de permitir que o trabalhador vá contra o seu empregador se ele considerar que aquela ação é incorreta ou que não vai de acordo com as leis daquele momento. Então é muito importante. E o trabalho concursado, a estabilidade ela é muito legal, né? Essa possibilidade de você desempenhar o seu trabalho sem aquele medo de você ser demitido por fazer alguma coisa que você considera que não é correto, como muitas vezes acontece em outros setores. É um bom meio aí para você iniciar a sua vida no mercado de trabalho. Tá? Pessoal, então é isso. A gente vai finalizando aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tem muito mais coisas sobre o mercado de trabalho para a gente aprender, mas de base é isso. Muito obrigado e essa é a nossa última aulinha do bimestre. Até!